Oi, 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 oi. Poxa, é o nosso último episódio. Eu já estou triste que está acabando. Mas bem-vindo ao Além da Missão, o podcast que a gente tem conversado sobre missão, sobre diferentes aspectos desde o último domingo. E está sendo muito bom compartilhar essa jornada com você. A gente está aqui no palco do stand da Divisão Sul-Americana, da Igreja Adventista na América do Sul, no meio da Assembleia da Associação Geral, que é a maior reunião de adventistas que você vai ver na sua vida. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como você, membro que está aí em casa, se sentiria estando aqui. Então, a gente tem alguns convidados muito especiais. A gente tem a Ana e o Dário, que são membros voluntários, delegados, né? E a gente vai explicar um pouquinho o que significa ser delegado na Assembleia. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Anne, muito obrigado pelo convite. Realmente vai ser muito bom poder compartilhar um pouquinho dessa experiência que nós estamos aqui agora presenciando, né? Vivendo. Maravilha! Mas antes da gente começar, vamos orar? Senhor, muito obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui compartilhando um pouco do que significa ser adventista e do que a igreja que o Senhor tem planejado para nós para os próximos anos. Esteja conosco durante esse episódio, em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar um pouquinho. A gente tem dois perfis aqui bem diferentes. Dário, essa é a sua terceira assembleia. Ana, essa é a sua primeira. A Ana tem 18 anos, né? Então, ela está aqui como representante dos jovens da igreja. Quais foram, assim, as suas impressões? Primeiro, Dário, vamos fazer um comparativo da sua primeira assembleia para agora como delegado. Quais são as suas impressões? Bom, primeiramente, eu vim a primeira vez em Toronto em 2000, ou seja, 25 anos atrás. Não sou velho, tá? É que eu era muito novo naquela época. E foi realmente bem rápido, foi só um sábado. Passei por Toronto. E a segunda foi em 2005 aqui em St. Louis. Meu pai na época foi delegado e eu vim acompanhando. E agora como delegado, 20 anos depois, é totalmente diferente. A gente agora, no meu caso, junto com o da Ana, a gente realmente está mais imerso dentro do cotidiano da Conferência Geral. Então, é muito legal a gente poder escutar, entender e opinar. A nossa igreja é uma igreja muito democrática. Então, estar aqui e poder dar voz do que a gente passa na nossa realidade é algo muito importante e interessante. Então, realmente, 25 anos separam da primeira vez para agora, e a organização é a mesma, os estandes, isso é maravilhoso, mas com um olhar agora de mais maduro, um olhar de pai também, né? Eu sou pai de 3 meninos, então a gente vê e enxerga a igreja com outros olhos. Então é realmente essa mudança aí, essas experiências igual a Ana está passando agora, é maravilhoso. A experiência para mim, assim, desde o começo foi uma coisa muito emocionante você chegar, até porque eu sou uma pessoa que ama muito, nunca tive dúvidas de que a Igreja Adventista era, assim, o caminho que Deus tinha escolhido para os últimos dias e especialmente para a minha vida. Então eu nunca tive dúvida, eu amo muito essa igreja, eu amo ser membro da Igreja Adventista, e aí essa foi uma oportunidade que me deixou muito feliz. E ao chegar aqui, a gente vê culturas diferentes, a gente vê outras línguas, e aí a gente descobre que eu acho que essa foi a primeira impressão que eu tive, assim, de poxa, que lindo. A Igreja Adventista está em muitos lugares onde a gente nem imaginava. É muito lindo você estar andando e você ver que a mesma mensagem que eu acredito, que a gente acredita lá no Brasil, outros países que a gente às vezes nem sabe que existem, acreditam também. Então, a impressão para mim, assim, a princípio, foi de uma coisa muito, muito forte, muito emocionante, de que, poxa,
a coisa é muito maior do que a gente imagina enquanto a gente está ali no nossa igreja, local, enfim. E ao longo dos dias, a experiência tem sido muito bacana de poder ver assim, como eles trazem para nós delegados assim, todas as questões. Eles dialogam bastante, é tudo muito aberto, a gente tem a oportunidade de falar, de votar, é tudo muito explícito assim pra gente, nada fica debaixo dos panos, é realmente uma igreja organizada, democrática e sincera para com os membros. Então, essa é uma parte muito legal e a gente tem voz e aí a gente vai conseguindo entender qual é o futuro que a igreja vai ter daqui pra frente. Então, assim, é um prazer muito grande, é óbvio que é uma responsabilidade, porque um voto, ele pode ser um só de vários, mas faz a diferença, você tem que prestar atenção, são coisas muito sérias. A gente está tomando decisões para a igreja daqui 5 anos, próximos 5 anos, então é algo muito sério. Mas é uma responsabilidade boa, é uma responsabilidade de uma missão gostosa e muito honrosa de ter. Com certeza. Para dar um pouquinho de contexto para quem ainda não conhece como funciona, né? A gente tem os delegados. Quem são esses delegados? Eles são escolhidos de uma forma que a gente tem a maior diversidade possível. Então, existem porcentagens específicas de membros voluntários por idade, por gênero. A gente tem uma quantidade de pastores distritais, uma quantidade de administradores e, claro, uma diversidade demográfica também, né? Então, a Ana vem representando a União Nordeste, né? A igreja no Nordeste do Brasil. O Dário está representando uma parte do Norte do Brasil, na ilha de Belém do Pará. E os delegados, todos que são escolhidos como delegados, eles têm a possibilidade de opinar, né, durante a plenária. Se você assistiu às transmissões ao vivo, você viu que as pessoas podem falar e votar. Então, definitivamente, é um processo muito democrático, né? Vocês imaginavam, lá atrás, né, estando na sua igreja local, porque muitas vezes a igreja ela pode ficar muito distante da esfera administrativa, né? Você sabe, muitos até nem sabem que existe uma associação, que existe uma união, as sedes administrativas da igreja. Vocês imaginavam que a igreja era assim a organização? Era desse tamanho? Eu já conhecia um pouco a nossa estrutura, tá? Então, eu sou adventista desde os meus 7, 8 anos, então eu conheço bem essa estrutura. E explicar para as pessoas que não são, esse é uma dificuldade. E elas se surpreendem com isso. Eu acho que isso que é interessante. E a maioria das pessoas que a gente explica um pouquinho dessa nossa organização, elas se surpreendem. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa igreja, como uma organização, ela é a mais organizada do mundo. Sim. Então, e essa esfera, né, de missão, associação, união, divisão e tudo mais, isso é muito bom para as empresas também copiarem, né? Então, é um exemplo de organização e a gente vendo isso aqui, até na parte dos delegados, das votações, da organização, a gente consegue entender que é um pouquinho de cada, né? Um pouquinho da união, da divisão, da associação, da missão. É muito legal essa organização. E explicar para os amigos é fantástico. Dá um orgulho. Como eu nasci na igreja e eu sempre tive nesse contexto, então eu tinha uma ideia do que é a organização da igreja adventista. Eu sempre estive muito inserida nesse meio e com os meus pais, trabalhando muito na igreja. Mas eu não tinha dimensão de que era tanto. Eu acho que enquanto uma pessoa que está ali na sua associação, apesar de ter passado por várias associações diferentes, eu nunca tinha saído do campo da união. Então, assim, apesar de ter passado por várias, eram as uniões. A partir do momento que você olha e vê, assim, muitas uniões dentro de uma divisão e dentro de uma associação geral, inúmeras divisões. E aí você vê como, assim, na associação geral,
como são organizados os cargos, que são muitos, assim, porque é muita gente para organizar. Isso foi uma coisa que eu achei muito interessante, assim. Quantos associados tem de cada cargo, porque tem essa necessidade de assistência, porque é muita gente, é uma membresia mundial, então tem necessidade de atender muita gente. Então, esse tipo de coisa, eu acho que a gente só tem dimensão quando chega aqui. Porque apesar da gente saber como funciona, a gente não consegue ter ideia. É o tipo de coisa que você não imagina. Eu imaginei muita coisa antes de vir pra cá, mas quando eu cheguei foi completamente diferente e muito melhor do que eu imaginava. Porque a gente não tem essa dimensão desse tamanho aqui que é. Eu confesso que andando por aqui, né, gravando outros conteúdos para as nossas redes sociais, eu falei com pessoas de países que eu não sabia que existia, né, de idiomas. Eu encontrei pessoas de países muito distantes, com uma representatividade cristã, no geral, não vou nem falar só adventista, mas uma representatividade cristã muito, muito, muito pequena. E a gente tem aqui um representante, né? Tem alguns países que vai ter um representante, uma pessoa daquele país que pôde vir aqui. Então, isso é uma coisa, a gente anda, né? Não dá para ver aqui agora, mas ao redor a gente vê pessoas andando com roupas diferentes. E para nós ocidentais, algumas roupas podem... Nossa, mas as pessoas usam essa roupa mesmo na vida? E usam, as pessoas estão aqui. Você viu homem de saia? Vi vários. Lá de Samoa, eles são de Samoa. Sim, exatamente. Muito legal. É muito legal, uma diversidade muito grande. Como é que vocês, agora como delegados, vocês vão voltar para a igreja de vocês? Teve alguma decisão que foi tomada aqui, que vocês sentem que vai ter um impacto muito forte lá na igreja local? Teve alguma específica que marcou vocês? Eu estou tirando algumas fotos, né? Estandes diferentes, a parte missionária nossa da igreja. Eu estou com uma ideia de chegar lá, fazer um pequeno resumo do que a gente viu aqui, está vendo e vivendo, para encorajar as pessoas a poderem vir. Eu sei que o custo é alto, né? Mas eu acho que vale a pena, pelo menos uma vez na vida, poder vir conhecer, experimentar, viver, nem que seja 3, 4 dias, mas uma coisa eu tenho, que eu vou sair daqui, é que tem muito trabalho pela frente. Certa vez eu estava vendo uma pregação do pastor Dwight Nelson, isso em anos 2002, 2003, e ele fez uma pregação sobre a volta de Jesus. E ele disse, gente, são 8 bilhões de pessoas. Será que é humanamente possível pregar o evangelho para todo mundo? E Deus vai fazer um milagre. Qual? Não sei. Mas Ele vai fazer um milagre. Então, ver tudo isso aqui nos encoraja a... Cara, precisa de muita coisa ainda. Muita, 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 né? Então, é essa vontade nossa de ajudar ainda mais do que o missionário, né? Eu acho que essa é a maior energia que eu saio daqui, é poder ajudar ainda mais o campo missionário. Eu acho que essa seria, no meu caso, a maior lição, assim, sabe? Eu concordo nesse aspecto da missão. Foram tomadas, assim, eu acredito que as decisões, elas sempre... elas têm uma estrutura que muitas pessoas, inclusive, têm essa dúvida. Eu recebi muitas perguntas de... o que acontece? Quando você chega na conferência geral, eles votam doutrina? Não é isso que acontece. Porque eu acho que isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, que nunca assistiram. Não tem nada a ver com isso. A gente está discutindo formas de agir para os próximos 5 anos para a pregação do Evangelho. Nada que está escrito na Bíblia é modificado, nada disso. A gente tem, na verdade, uma forma de organizar algumas coisas. Então, por exemplo, na questão do Manual da Igreja, não é mudado o conteúdo, a forma como está escrito, que tem algumas diferenças, para que seja mais claro, mas é só isso. E uma das coisas assim, que eu tirei muito de lição, assim como ele falou, é a questão da missão. Porque tem muitos projetos
que foram levantados para isso. E eu tenho a certeza de que eu vou voltar para minha igreja completamente diferente do que eu vim para cá. Porque você olha para o mundo, você vê os relatórios, você vê as histórias e você não tem como ficar sentado esperando a mudança acontecer e não fazer nada. É algo assim que as estratégias estão ali. Eles deram as estratégias, eles ajudaram. E é algo que a gente precisa implantar nas igrejas agora. Eu acho que o grande foco é trazer de volta a identidade da Igreja Adventista, que foi uma coisa também bastante discutida nos grupos de debate. Trazer de volta a identidade que, infelizmente, tem se perdido. E pregar o Evangelho, fazer missão. A gente precisa muito fazer isso. Assim, é o momento agora, porque Jesus está voltando. E essa urgência, ela fica cada vez mais clara. Então, essa foi a maior lição que eu tirei daqui. Ei, Anne, só uma observação. Eu sei que missão, a gente pensa que África, Ásia, é muito longe do Brasil. Então, se você não pode, por algum motivo, né, não tem vocação, não pode fazer a missão, ajude quem faz a missão. Ajude, tem tantos projetos, pessoas em todos os lugares do mundo que saíram do Brasil e estão, cara, nesse mundão de Deus. Então, procure um projeto da ADRA, tem vários projetos, né? Então, se você não puder pessoalmente, dê os seus recursos, ajude com os seus recursos, né? Não dê os seus recursos, mas ajude, né? Um pouco. Se cada um ajudar um pouquinho, Ana e Anne, vai andar, né? Com certeza. E a missão não está só lá do outro lado do mundo, né? A missão também está na nossa própria cidade. A gente fala de missão e aí também naturalmente vem essa imagem, né? O missionário que largou tudo para ir para o outro lado do mundo. E não, né? O nosso vizinho é o nosso campo missionário. A nossa família é o nosso campo missionário. Concordo. Só que eles sabem de Jesus. Sim, nesse aspecto sim, com certeza. Agora, a gente anda, já que a gente quer pregar o Evangelho, sim, as pessoas do outro lado nunca escutaram de Jesus, né? Então, com certeza, o trabalho é muito mais árduo e custoso para esses missionários, sabe? E eu fico olhando e admiro, tenho amigos que são missionários na Albânia, tenho um amigo na Guiana Francesa, na Ásia. Cara, é Deus, sabe? Com Deus, certeza. Sem dúvida. Com certeza. Se vocês assistirem os nossos outros episódios, vocês vão conhecer algumas dessas experiências missionárias. E no primeiro episódio, se eu não me engano, o pastor Johnny falou, ou foi o pastor VJ, ele falou assim, como é que eu vou falar de Jesus, falar que uma pessoa precisa de Jesus, se ela não sabe que ela precisa. Ela não sabe quem é, ela nunca ouviu falar, né? Na cultura asiática, em algumas regiões africanas, o cristianismo nunca chegou perto, né? Há países muito fechados, há países que é proibido. Você morre se você falar de Jesus literalmente. Então é um desafio muito grande e um desprendimento muito grande para você se colocar nesse lugar e se colocar na mão de Deus. Completamente, né? Olha, eu sou fruto, a minha família é fruto de um missionário. Para quem não conhece a história da Amazônia, tem um livro da CPB maravilhoso, chama Luz na Selva, que é o livro do pastor Léo Howard. Então, é um missionário, saiu daqui, foi para a Amazônia, desbravou a Amazônia, e através dele um senhor se converteu, e esse senhor ficou muito amigo da nossa família que converteu a gente, né? E assim, o Brasil praticamente todo, né, foi para o missionário. Então, ajudem. É sério, eu falo de coração isso porque, cara, sim, é maravilhoso. Com certeza. A missão, assim, quando... outra coisa que a gente comentou, inclusive, hoje nos grupos de debate. A missão, ela é uma coisa que, até um certo ponto da vida, parece distante porque você olha do lado de fora. Mas o primeiro passo, eu acho que, para dar esse primeiro passo de ir para a missão, é você entender o que realmente é o amor que Jesus quer que a gente tenha pelas pessoas. Porque o amor a Deus, ele tem a ver com renúncia. E quando você entende que ir pregar para outras pessoas é uma renúncia, e que, poxa, você quer ir para o céu, você quer encontrar Jesus, você acredita nisso e você não está preocupado em que outras pessoas estejam, sabe?
tudo bem, precisa de pessoas dentro da igreja local também. Isso é um fato. Mas será que vão ter mais pessoas na missão para fora do que na igreja local? Tem pessoas aqui. As pessoas com certeza vão estar mais dispostas a continuar no local onde elas estão do que ir para longe, do que para ir para outro país, outros continentes, para a Janela 1040, para lugares que precisam de Jesus. O amor a Deus, né? Ele precisa transbordar a ponto da gente amar os outros. E o amor ao próximo, ele envolve renúncia. E a gente precisa entregar o nosso tempo, nossos recursos, que seja, não consigo agora entregar o meu tempo e ir para algum lugar. Entregue seus recursos, sabe? Qualquer ajuda é uma ajuda. Tem vários estandes aqui que estão vendendo coisas para ajudar crianças carentes. Ou então tem projetos de missão que você pode adotar uma criança para estudar num colégio, ajudar mulheres que são vítimas de violência. Tem vários tipos de coisas, de missões que você pode estar ajudando de longe. E também tem como você ir. Então, eu por aqui, todos os lugares que eu ando e alguém fala alguma coisa sobre missão, eu já fico assim, e agora? Para onde eu vou? Eu vou para todos os lugares ao mesmo tempo? Despertou essa chama no seu coração de... Com certeza. Eu sempre fui muito apegada, assim, a casa, a não quero ir, não quero mudança. E desde que eu cheguei aqui, a minha maior vontade é ir fazer missão. Assim, longe, em qualquer lugar que Deus chamar, sabe? Isso foi uma coisa que eu parei pra pensar, assim. Acho que faz uns 2 dias que eu fui num stand que eles fazem, um trabalho missionário num colégio com crianças na Malásia. E eu fiquei encantada, eu falei, eu preciso ir. E eu mandei mensagem pro meu pai, pai, eu quero ir. E ele falou... Quando, eu não sei, mas eu quero. As formas a gente resolve depois, mas ele me deu um super apoio, que é uma coisa, assim, muito importante. Eu tenho uma rede de apoio, graças a Deus, muito grande. E estar aqui despertou isso em mim. Então, assim... eu acho que é outra coisa que a gente pode aprender vindo pra cá. Mesmo que não como delegado, como família. Você vai vir aqui, você vai passar pelos stands, vai conhecer pessoas, vai ouvir testemunhos sobre como é a igreja adventista em outros países. Ou a não existência dela, né? E eu duvido você não sair assim com o coração mexido. Nem que seja pra ajudar, a adotar uma criança de forma a mandar recursos, enfim. É muito difícil não ceder ao chamado, na verdade. Não atender ao chamado. Porque isso é um chamado que Deus está fazendo. Então, é muito lindo ver isso acontecendo assim. É muito bonito, né? A gente anda por aqui, eu tenho vários amigos que estão aí pelo mundo, né? Na Ásia, no Oriente Médio. E eles perguntam, mas você não quer vir também? Né? Claro que muita coisa mexe na sua vida para isso, mas é inevitável dar uma faísca ali e falar... Será? Será que é isso que Deus... Nosso amigo do alto-falante está conversando com a gente está no meio dos estandes, pessoal. Então tem um pouquinho de barulho, tem vida acontecendo, tem missão acontecendo ao redor da gente. Vivo, né? Exatamente. Aqui a gente conversa e tem muito projeto de missão aqui. Como é que você que está em casa acha um lugar para você ser missionário ao redor do mundo? Eu vou pedir para os meninos depois colocarem o GC aqui, colocar na descrição do vídeo, vivethefaith.com, certo? Esse é o nosso portal. Se você não conhecia, estou te apresentando agora. É o portal que agrega todas as vagas no mundo inteiro do Serviço Voluntário Adventista. Então, tem uma lista lá. Você já entrou lá? Não, ainda não. Então, eu vou te passar o link depois. Dário, você conhece isso? Já conheço. Posso fazer um jabazinho? Faça. Vou em trabalho missionário. Esse semestre agora, sendo influenciado pela a ideia de Le Howard da Amazônia, esse semestre agora vai inaugurar lá em Belém a embarcação Estrela da Manhã, que é uma filha da Luzeiro. Ela é filha da Luzeiro, baseada na Morning Star, né, que foi a embarcação aqui no Mississippi, juntamente com o Hospital Adventista de Belém, que vai ser uma embarcação que vai dar atendimento médico para os ribeirinhos. Então, esse semestre agora, já vai ser divulgado também esse projeto.
Então, se você é médico, dentista ou apenas um estudante que quer dar um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do seu coração à missão e não quer viajar para a Ásia, para a África, eu convido vocês a procurarem o projeto Estrela da Manhã. Beleza, a gente vai deixar as informações aqui depois. Eu tive a experiência de ir em algumas missões da Luzeiro, na época que eu morava em Belém, né? A Luzeiro é a nossa lancha, nosso barco médico missionário no Amazonas, no Pará. E é um projeto incrível, assim, eu tive a experiência de acompanhar algumas missões e realmente é incrível a diferença que faz na vida das pessoas. E projetos como esse, inclusive no Brasil, podem estar, né, se estiverem ali dentro do escopo do Serviço Voluntário Adventista, eles podem receber esses missionários, pode receber você e pode receber você. Tem uma lista lá de vagas por perfil. Então, algumas vagas querem um casal, ou outras vagas querem uma pessoa de uma área específica de conhecimento, ou não, só precisam de alguém disposto. E alguém disposto, às vezes, a ficar 6 meses, a ficar 1 ano, 2 anos. Se vocês assistirem o episódio que a gente soltou aqui de Mulheres em Missão, a Evelyn Bovo compartilha. Ela já está há 9 anos vivendo no Líbano. Ela foi só com o marido, hoje ele já tem 2 filhinhas. E ela diz assim, por mais desafiadora que seja a situação no Líbano, que ela não pensa em voltar. Agora o irmão dela também foi para o Líbano. O missionário que está no campo missionário, ele não quer voltar para casa. Porque por mais difícil que seja, e é difícil, tem algo que te segura ali no campo missionário, né? E a Ana está aqui, acho que talvez na próxima assembleia a gente vai ter um testemunho para contar dessa missionária. Amém. Se Deus quiser. Pois no próximo, então, a gente te procura. Tá bom. Se Jesus não tiver voltado até lá, eu vou procurar a Ana, eu vou acompanhar a Ana para saber para onde ela foi, porque ela vai estar aqui de novo para contar a história dela. Amém. Amém. Agora, voltando aqui, lá para o que acontece no plenário. Né? Vocês falaram muito, é um processo democrático, todo mundo fala, mas muita gente discorda. E as pessoas veementemente discordam, né? Quem acompanhou as transmissões pôde ver isso. Com certeza. A igreja é muito diversa, é exatamente isso que a gente está falando, e até aqui a gente falou dos benefícios dessa diversidade. Mas como é que a gente mantém a unidade na igreja com tantas opiniões e pensamentos diferentes? Como é que vocês fazem isso lá na igreja local? Assim, eu acho que ontem foi uma coisa que a gente também discutiu nos grupos de discussão. E o verso, foi um verso que eu peguei porque eu falei, essa é a síntese de como fazer para todo mundo conseguir ficar bem. Que é Colossenses 3, 13 e 14. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Essa é a única forma de manter a unidade, sabe? Porque pessoas diferentes, que têm vivências diferentes, que moram em lugares diferentes, em culturas diferentes, vão pensar de forma diferente. E isso é inevitável. Só que se a gente, toda vez que vê uma diferença, trazendo para o campo local, né? De como a gente faz isso na nossa própria igreja. Às vezes a gente mora no mesmo bairro, mas como foi criado de jeitos diferentes, a cabeça já funciona de outro jeito. A única forma primeiro a gente tem que ser muito aberto, eu acho, para tentar entender o ponto de vista do outro. Claro que nunca ouvir e deixar o outro falar significa passar por cima da vontade de Deus e dos ensinamentos de Deus. Não é nesse ponto que eu quero chegar. Mas quando a gente ouve, tenta entender, e aí se a pessoa está errada ou, enfim, é um ponto de vista que você discorda, existem métodos de você dialogar que são métodos melhores. Assim, o que acontece na Assembleia, aqui na plenária, é muito parecido com a comissão de igreja, só que grande. Enorme. E a comissão da igreja vão ter pessoas que vão discordar também, e aí a gente tem que manter o espírito cristão. Sempre. Essa é a parte mais importante, porque senão acaba virando uma discussão, acaba virando uma briga, porque nós somos seres humanos, e os seres humanos, eles vão se comportar, tem uma natureza pecaminosa, e às vezes vai se estressar, e às vezes vai ficar irritado, e às vezes vai ficar chateado um com o outro. Então a gente precisa pedir muito auxílio do Espírito Santo nesses momentos, especialmente quem está na liderança da igreja.
lidando com outras pessoas. E também tentar olhar com amor cristão. Porque quando você olha com amor, você consegue entender o lado do outro. Com certeza. A primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo, tá? Foi: Deus está no controle da nossa igreja? Se Ele está, eu não tenho que questionar nenhuma nomeação. Isso é que eu comecei a entender. As discussões sobre pontos eu achei super saudável, porque realmente são 2.800 pessoas, delegados. É impossível você ter tudo isso de pessoa pensando 100% a mesma coisa. Agora, eu particularmente não vi nenhum debate acirrado. Eu vi detalhes, né, dentro do manual, mas nada realmente importante ou preocupante. Agora, o que é o mais interessante e o mais importante é entender, ter a convicção que Deus está à frente. Eu acho é isso que nos deixa mais confortável, é saber que Deus está à frente. Se Ele está à frente, pronto, não tenho nada a temer. Então isso vale lá para a nossa igreja, que a gente não pode esquecer que a mesma reunião dessa multidão é o mesmo Deus que está presente na nossa igreja. Que seja com 5 pessoas, depende do tamanho da igreja, né? De 5 pessoas, 10, 20. A nossa igreja lá em Belém é uma igreja maior. Mas é o mesmo Deus. E é a mesma igreja. Então, isso me deixou muito confortável de sair daqui e numa reunião que seja de uma comissão, saber que Deus está à frente. Amém. A gente, né, tem falado aqui, né, que as ênfases para o futuro estão muito ligadas à unidade da igreja, à identidade da igreja e à missão. Como é que vocês veem o futuro da igreja para esses próximos 5 anos? Eu acho que já, pegando de agora, vai ser a palavra que vai definir é desafiador. Porque hoje em dia a gente vive numa era onde o certo é estar contra os nossos princípios. E vai ser desafiador porque a gente vai ter que manter a unidade dentro da igreja e, ao mesmo tempo, a gente vai ter que fazer o trabalho de missão. E hoje em dia já é muito difícil manter a unidade na igreja porque o inimigo não fica feliz quando a igreja está crescendo, quando a igreja está alcançando outras pessoas. E a forma dele atingir agora é dentro da igreja. Então, a dificuldade de união, ela vem de dentro. As pessoas começam a divergir com relação às nossas crenças e doutrinas, e enfim. E elas começam a divergir em coisas pequenas, às vezes, e aí gera um problema de falta de unidade e a igreja começa a deixar de ser um corpo. Então, cada um quer fazer uma coisa e aí, nesses momentos, quando a gente não consegue ser um corpo, não tem unidade, a gente não consegue trazer outros. Quando a gente trabalha cada um para um canto, nenhum trabalho vai acabar sendo bem feito. E aí, a dificuldade de alcançar vai ser muito grande. Nos próximos 5 anos, a gente tem os meios. A conferência geral e o material dessa sessão desse ano foi muito bem explicado. Tá tudo ali dizendo como é que você vai fazer o discipulado para criar outras pessoas, para poder perpetuar a pregação do evangelho e como você vai trazer pessoas de fora. Tá ali tudo explicado. Então, os métodos a gente tem, os meios a gente tem. Mas, como a gente sabe que Jesus está voltando, que está próximo, então vai ser desafiador. Porque quanto mais a gente fizer, mais o inimigo vai se irar e mais ele vai fazer com que a gente tenha problemas. Então agora vai ser um momento de desafio. Esses próximos 5 anos vão ser desafiadores e nós esperamos que sejam os últimos 5 anos ou que talvez nem sejam 5. É o que a gente espera que não Deus tenha quiser. outra conferência geral, que essa seja a última, que daqui 5 anos Jesus já tenha voltado e
todas essas coisas que o mundo tem vivenciado tenham acabado. Mas caso isso não tenha acontecido, a gente precisa esperar o melhor, porque o pior é o melhor, porque quanto mais as coisas ficarem ruins, a gente sabe que Jesus está voltando. Mas a gente tem que ter em mente que não vai ser fácil, vai ser desafiador, especialmente nós jovens, porque hoje em dia ser adventista é difícil fora da igreja, mas ser adventista dentro da igreja também é difícil. Com certeza. Dentro dos grupos de amigos, debates de conversa, você vai ver pessoas que não acreditam nem na guarda do sábado e estão na igreja adventista. Fazendo o quê? Não dá para saber. Então, para o grupo jovem vai ser bem difícil, porque as influências são muito grandes e não é de fora, é de dentro. Aí entra essa ênfase da identidade, né? Acabou se perdendo muito alguns princípios muito fundamentais que nós, como adventistas, acreditamos. Você sente isso lá na sua igreja, Dário? Que tem tido uma dificuldade? Eu acho que isso é um problema mundial, né? Não é local, não é a igreja da Anne, não é do Dário. Mas eu fiquei muito feliz com a pregação de sábado do presidente eleito, no Ayrton, onde ele enfatizou muito a missão. Então, eu acredito que esses próximos 5 anos, a igreja vai dar um ênfase maior na missão, que é a pregação do evangelho. Acabou. Nas suas mais variadas formas, né? Exato, né? E se a gente não sair, eu falo igreja, não sair da nossa comodidade, Jesus não vai voltar agora. Então, se a gente quer que realmente ele venha logo, é a missão. Então, eu fiquei muito feliz. Eu não o conheço, não tive ainda o prazer de conhecê-lo, mas a pregação de sábado foi realmente com muito ênfase na missão. Então, eu acredito que esses 5 anos vão ser 5 anos de muito trabalho, tá? Desafios, coisas muito boas vão acontecer e também coisas muito ruins, né? Porque eu acho que Satanás vai ficar cada vez mais furioso. Então, mas a gente tem que orar, se empenhar, se entregar para poder realmente ajudar nesses próximos 5 anos que vão vir. E é um trabalho de formiguinha, né? Vocês estão aqui como 282 representantes da América do Sul, mas a gente tem 2,5 milhões de membros lá. Então, esses 2,5 milhões aproximadamente, tem muito trabalho para fazer, né? Mesmo lá no nosso território, em vários países, várias regiões não alcançadas, trabalho de plantio de igrejas, existe um trabalho grande para ser feito, né? E o pastor Ayrton, ele costuma dizer que nós, na América do Sul, como você estava contando, né, nós fomos abençoados por missionários. E hoje que nós somos uma igreja forte lá, a gente precisa abençoar outros em outras regiões. Isso é uma fala que ele sempre fala desde quando era presidente da nossa igreja lá na América do Sul. Nós fomos abençoados e agora precisamos abençoar os outros, né? Então, é isso, né? Entendemos que o nome do nosso podcast aqui, Além da Missão, a conversa aqui que a gente teve essa semana toda e o que os delegados, o que os membros da nossa igreja estão levando para casa é missão. Chegamos em uma unidade nessa mensagem, né? Com certeza. Então, gente, obrigada. Foi sensacional. Obrigada, Ana. Espero que a gente tenha muitas histórias da Ana missionária. Amém, amém. Se Eu Deus vou já tem te até o nome procurar. da página já, Ana Missionária. Pois é, eu vou procurar ela no Instagram, viu? Porque, gente, eu conheci a Ana. Eu vou contar pra vocês como é que funciona, né? Eu conheci a Ana, ela estava bem aqui, do lado, assistindo uma programação musical. Não lembro se era o Arautos do Rei que estava cantando naquele momento. E eu olhei pra ela, olhei pro crachá dela, que estava escrito delegada. Eu falei, acho que foi Deus que me mostrou. Porque eu não falei nada, eu não perguntei nada. Eu só sabia que ela era uma delegada, jovem. E eu olhei pra ela, Deus brilhou a luzinha assim em cima e falou, escolhe essa menina pra falar. E o Dário foi assim, eu cheguei pro pastor Mark Wallace, que é o secretário da Igreja Adventista lá no Norte, em Belém, e falei,
me dá o contato de alguém que você acha que vai ser muito bom. E aí veio o contato do Dário. Então, assim, Deus escolheu essas pessoas para estar aqui, escolheu os outros convidados que compartilharam um pouco da experiência deles aqui com a gente e escolheu você para fazer missão aí onde você está ou apoiar um missionário que está longe. O que importa é que você faça alguma coisa e essa é a nossa tarefa. Se você assistiu todos os episódios, você já sabe que ao final de cada episódio a gente tem uma tarefa de casa, certo? Então a sua tarefa hoje é procurar um projeto missionário para se envolver ou para apoiar. Beleza? O que vocês acham dessa tarefa, gente? É uma ótima ideia. É uma ótima coisa que a gente precisa fazer. Com certeza. Obrigado. Realmente estar aqui, aqui no podcast está sendo realmente muito legal, trocar ideia. E por favor, se puderem vir, gente, venham, participem. Venham, realmente é uma legal. Experiência única na vida. Conhecer pessoas, projetos, entender um pouquinho da nossa igreja. Então está sendo uma experiência muito abençoada e realmente eu estou levando para casa um pouquinho da bênção que está sendo estar aqui. Eles vão compartilhar lá na igreja. E se você quer saber tudo, mas assim, 100% do que aconteceu aqui, é só acessar o nosso site, gc.adventistas.org. Lá tem todas as decisões que foram tomadas, tem histórias de missionários, tem tudo explicadinho, tintim por tintim, de como funciona, como os delegados são selecionados. Então, assim, tudo. Você quer entender como a igreja funciona, acessa gc.adventistas.org, que é um compiladão de tudo que a comunicação da igreja, seja na sede administrativa da igreja, na Casa Publicadora Brasileira, na Novo Tempo, tá tudo lá, certo? Então, acesse esse site para saber de tudo. Gente, obrigada por terem vindo. Obrigado a você. Foi um prazer muito grande ter essa oportunidade de falar aqui. Eu acho que se for para deixar uma mensagem assim, para as pessoas, se envolvam no projeto agora de ser missionários, mesmo que seja missionário na tua cidade, no teu trabalho, seja missionário, porque é só assim que Jesus vai voltar mais rápido. E caso tenha outra conferência daqui a 5 anos, esperamos que não, mas caso tenha, faça planos para participar, porque é um momento muito maravilhoso de você poder fazer amizade com pessoas de outros países, entender como o Deus que a gente acredita lá no Brasil é o mesmo Deus de outros lugares, e como Ele é lindo, e como Ele é diverso, como Ele ama as pessoas em todos os lugares. Então, faça isso e se envolva na missão, se envolva no projeto da volta de Jesus, porque vai valer muito a pena. Amém, amém. Com o que mais a gente precisa para fechar esse episódio, né? E se a gente não se vê no céu antes dos 5 anos, a gente se vê na próxima sessão, na próxima edição da Assembleia da Associação Geral daqui 5 anos. Obrigado por acompanhar o nosso podcast Além da Missão. Tchau, tchau.